Fala, meus amigos do futebol goiano, estamos chegando aí. Vou subir esse vídeo aí na quinta-feira pela manhã, tá bom? Chegando aí com informações, muitas informações do clássico, né? A capa aí já traz que os times têm muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas na escalação, na composição dos times titulares. Tanto o Daniel Paulista quanto o Guto tem problemas, tem desfalques, tem dúvidas e ainda existe aí muita expectativa para essas equipes. Vamos trazer aí mais ou menos o que a gente tem aí de possível escalação e tentar ajustar, né? Quando nós avisamos na semana passada que nós teríamos e vamos tentar aí fazer da mesma forma, né? Avisamos que o time poderia ter uma mudança e foi sacar o Maranhão e colocar o João Vieira com o meio campo. Tanto é que deu muito certo. Pifada do João Vieira, achou o Marquinhos Gabriel, que acha uma linda assistência para o Delator, o Delagol, que será julgado nessa quinta-feira, às 11 horas da manhã. O Dr. Paulo Henrique Pinheiro pretende fazer mais uma grande defesa para ver se esse jogador consegue, né, mais um efeito suspensivo. É uma coisa que a gente acha um pouco difícil, porque é a reincidência, a forma viril que foi, e assim, de 3 partidas para zero é muito por conta de uma situação. Então a gente acredita que ele levará mais uma partida. Então ele ficará fora do jogo contra o Goiás. Mas sim, o Dr. Paulo Henrique Pinheiro e o departamento jurídico do Vila é excepcional e vai fazer a melhor coisa para que o jogador esteja em campo no domingo. Acho que para Vila Nova e Goiás, Tadeu e Elton Leite são os dois goleiros. Eu entendo que é uma das funções das posições que não vai ter mudança. A lateral direita, o Goiás tem Rodrigo Soares e a volta do Diego Caeta. Apesar dele não ter voltado bem, errou no terceiro gol do Fortaleza lá, não entrou bem, não fez uma partida do nível dele, tá voltando, isso aí é difícil, pegou um campo pesado, um jogo difícil. Então, assim, apesar que ele fez um grande jogo contra o Vila Nova no campeonato estadual, né? E o Caito tem uma função de apoiar mais, e o Goiás joga em casa, precisa do resultado, então, assim, existe essa dúvida entre Rodrigo Soares e Diego Caito. Então, assim, apesar que eu acho que ele vai com o Rodrigo Soares pela sequência que o Rodrigo vem tendo, está mais em ritmo de jogo, tendo o Caito como uma opção. Do lado do Vila Nova, Rainer, Elias, que errou no gol também, e Dudu, que jogou improvisado nessa função, tá? O Rainer vem sendo titular, mas foi substituído. Não foi substituído pelo Elias, foi substituído pelo Dudu, que, quanto o Vila Nova teve esse jogador, apesar que o Vila estava com um jogador a mais, o Vila Nova jogou bem e fez ali e não teve problema por aquele lado. Quando mudou e entrou o Elias, acabou que subiu e aí levou aquele último gol contra a equipe, levou o gol de empate contra a equipe do Atlético. Então, dúvidas na lateral direita, tanto um time, tanto de outro. Na zaga, a zaga do Goiás será Ramon Menezes e Lucas Ribeiro. Isso aí só se tiver alguma lesão, alguma situação para tirá-los da partida. Já o Vila Nova vem jogando com Pagnussá e Anderson. E no último jogo, o Pedro Romano entrou no lugar do Pagnussá. Apesar que ele foi para a área para tentar fazer alguma coisa ali, o segundo gol e desguarneceu e Vila Nova acabou levando o gol do Atlético. Então, assim, pode pesar isso aí na sequência. Então, assim, eu entendo que Pedro Romano e Anderson é uma zaga melhor, porque o Pagnussá não está na sua melhor fase técnica. Então, mas pela sequência, eu acredito que a zaga do Vila Nova será o Pagnussá e o Anderson, formando essa linha de zaga. Mas lembrando que o Pedro Romano corre por fora aí. O Goiás não tem o Nicolas lateral esquerdo, então assim, automaticamente é o Djalma, que é o lateral de ofício, porque o Danilo, inclusive, vem jogando sub-20. Domingo mesmo, ele, na última sexta-feira, ele jogou contra o Trindade, um empate em 0-0 aqui no campo de Trindade. E então, assim, ele nem viajou, então não está figurando para ser uma sombra ali e ter uma dúvida. Então, acredito que seja o Djalma. E haja visto que o Goiás jogou sem lateral direito e tentou 3 zagueiros e não deu muito certo. Então, assim, fatalmente ele não vai utilizar uma improvisação ali
de um zagueiro, ou talvez de um meia, de um volante. Eu acredito que vai ser o Djalma para compor ali e ele não ter muito problema. Assim, o Djalma, que para mim é um jogador limitado, ainda não mostrou, tá? Ainda não teve muita sequência, mas assim, o Nicolas é uma falta, uma baixa muito grande. Se for ver, o Nicolas tem uma função defensiva boa, regular e participa bem, né? Os jogos que contra o Cruzeiro, o jogo contra a Napolina, no Campeonato Estadual, né? O jogo contra o Criciúma, ele fez uma grande partida. Então, assim, é uma perca muito grande para o lado do Goiás. E do lado do Vila Nova, tem um jogador que é o William Formiga, que ele sempre vai muito bem contra o Goiás. Ele marca muito bem, que é um jogador que compõe bastante. E o Vila Nova talvez precise, nesse momento, de um pouco mais dessa marcação, né? E ele entraria na briga ali com o Igor, que vem sendo o lateral esquerdo. Então, o Goiás, para mim, vai com o Djalma. A tendência do Vila Nova também vai com o Igor, só que o Formiga corre por fora, por conta dessa situação aí. Então, assim, o Vila leva muitos gols também e tal, e vai ter um jogador, que é o Jean Carlos do Goiás, que vai jogar pelo lado do Formiga. E o Formiga marca mais do que o Igor. Então, essa também é uma dúvida. Meio campo, o Goiás, a princípio, com uma linha com Baldória, Lucas Rodrigues, GG e Lucas Lima. A princípio é isso aí, tá? A única situação para mudar esse meio campo do Goiás é a entrada de mais um atacante. Aí o Goiás sairia do 4-4-2 e iria para o 4-3-3. Seria a entrada do Pedrinho, do Wesley, né? Para poder fazer um ponta. E aí sairia do esquema com 4 homens do meio campo. E eu acho até que não é descartada, principalmente pela entrada do Pedrinho, vamos dizer assim, porque o Goiás, ele perde o apoio do Nicolas. Ele joga em casa e ele precisa vencer. Então, assim, tudo bem, vai ter um meia que vai cair para aquele lado ali, mas não vai ter velocidade. Ele não terá velocidade, não. Então, tipo assim, precisa, nesse caso aí, precisa de pensar, porque é uma possibilidade que ela pode existir, né? Mesmo se não existir no começo do jogo, no decorrer do jogo, eu tenho certeza que é uma opção, porque o Goiás precisa da vitória. Então, o Djalma marca mais, então vamos ter um jogador aberto ali, vamos encostar um jogador, aí assim, aí eu entendo que nessa disputa, o GG ou o Lucas Lima perderia a vaga. Então, eu acho que o GG perderia a vaga no time. Só que o GG fez uma grande partida, um grande primeiro tempo contra a equipe do Fortaleza, né? Chutou, deu opção, foi o jogador que mais apareceu. Inclusive, teve a chance de fazer o segundo gol, não fez. E talvez tenha feito o melhor primeiro tempo dele com a camisa do Goiás, né? Apesar que eu gostei muito do jogo dele contra a equipe do Vila Nova no primeiro turno, contra o Atlético no jogo da final, né? Então, assim, é uma dúvida, mas é uma dúvida que pode persistir, mas a tendência é que sejam os 4 homens de meio de campo para começar a partida. Baldória, Lucas Rodrigues, o inglês, né, Lucas Rodrigues? Precisa, né? Precisa de jogar. Voltou de lesão, tudo bem, jogou bem e tal, mas precisamos de ver aquele Lucas Rodrigues do Campeonato Goiano, né? Para não falar que está sentindo alguma coisa aí de outras, né, de negociação e disso aqui. Apesar que é um menino bom, tem a cabeça boa e vai dar certo. Então, Baldória, Lucas Rodrigues, Lucas Lima e GG, essa deve ser a formação inicial. Já o Vila Nova, aí já depende também da questão física do Rafa Silva, da questão do julgamento do De La Torre, para ele poder montar esse meio campo. Que o Guto pode montar uma equipe com 4 homens no meio, com o Maranhão, com o João Vieira, com o Dudu e com o Marquinhos Gabriel, certo? Aí ele espelharia a equipe do Goiás num 4-4-2. E teria, porque assim a gente fala, o De La Torre, o De La Torre, ele vai ser julgado às 11 horas nessa quinta-feira. O Rafa Silva saiu lesionado, né? Pode ser que não seja aproveitado nesse jogo, né? Então não como que a gente vai colocar aqui, é uma dúvida que tem, porque se ele não tiver um centroavante, aí ele só tem no banco de 9 o Puskás, né?
E aí, assim, não é muito do Guto mexer no esquema tático. O jogo dele é mais ou menos por ali. Mas é uma opção também. E aí, assim, tem, mesmo se ele for com 3 homens no meio campo, tem uma dúvida. Porque ele tem os 4 jogadores. Ele voltaria com o Maranhão para ser o pé de ferro ali? Ou não? Seria Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel, que eu acho que é um meio campo muito bom. Para o Vila Nova é um meio campo muito bom. E aí ele abriria o Janderson e Rian e teria o centroavante. Aí a dúvida do Vila é essa questão aí também, porque tendo o De La Torre, ele tem um 9, então ele vai com um 9. Então aí ele tem só a dúvida do meio campo. Para mim, o Maranhão sairia, apesar que o jogo pede um volante da característica do Maranhão, jogador de mais marcação, de mais combate, né? Então seria essa a situação. Então, baseado em De La Torre ou Rafa Silva ter condição de jogo, ele vai com o mesmo meio-campo que foi contra o Atlético. E o ataque do Vila Nova se mantém com o Rian, com o Janderson e com o 9, ou Rafa Silva ou De La Torre. E já o Goiás tem a situação do Anselmo Ramon, né, de centroavante, porque ele não tem o Cadu e ele não tem mais nenhum outro jogador que possa fazer essa função. E aí é onde a gente bateu, né? Os 4 homens de meio campo, o único jogador de escape seria o Jean Carlos. Se ele abrir mão desse meio campo, com 4 jogadores, entra o Pedrinho ou entra o Wesley, né? Wesley Gracinha, como todo mundo falou, mas, né? Não, parece que não, acredito que não deva mudar, não. Então, assim, falamos aí das dúvidas, vou colocar aqui no condicional um time do Vila Nova que o De La Torre ou o Rafa Silva vai jogar. Na minha opinião, ele vai com o Elton Leite, com o Rainer, com o Pagnussá, com o Anderson, com o Formiga, é minha opinião. O meio campo com o João Vieira, com o Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel, e o ataque com o Janderson, Rian, e aí vai o 9. Eu acho que vai o Delator, vai o Rafa Silva, ou vai o Puskas. Essa é a minha opinião, que o Guto não vai mexer no esquema. Ele pode ajustar as peças e ele, na minha opinião, ele vai entrar com o Formiga. Já o Goiás, eu acredito que Tadeu, Rodrigo Soares, Ramon e Lucas Rodrigues e o Djalma. Baldória, Lucas Rodrigues, GG, Lucas Lima, Jean Carlo e Anselmo Ramon. E eu ainda tô muito nessa expectativa. A gente não tem acesso a treino, não tem acesso a essas situações, mas muito fechado, né? E para a gente ter essas informações aí para poder passar. Mas o Pedrinho não está numa boa fase, mas seria um jogador para poder atacar espaços, né? Que talvez o Vila Nova possa dar esses espaços. Então, basicamente é isso aí. Tentamos trazer basicamente essas dúvidas aí. No decorrer da semana nós vamos trazendo mais informações e mais situações para a galera que nos acompanha aí, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, ajude a gente a chegar para mais gente, para mais pessoas, né? E estamos aí, trabalhando firme, forte para trazer mais informações para vocês. E um grande abraço, tá bom? Tudo de bom para vocês.